na verdade, é o seguinte, já existe vários tipos de normas que a sociedade deve seguir. Existem as normas sociais de conduta, normas morais, normas religiosas, e aí, quando essas normas não dão conta, surgem as normas escritas do direito. A partir disso, o Estado estabelece algumas regras que a sociedade deve seguir. A partir de regras administrativas, tais como essas de trânsito, ambiental, do comércio em geral, normas civis, tal como direito de vizinhança, comportar com o próximo, né? E quando também essas normas não dão conta, o direito utiliza como última guarida o direito penal. Então a gente tem observado que, assim, nas 3 comarcas que eu passei, infelizmente as pessoas, apesar de existir essas normas, não costumam segui-las. Então a gente está querendo fazer um trabalho conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, para chamar a sociedade para praticar as regras postas. Quer dizer, a gente, principalmente a Polícia Militar, que está num trabalho preventivo nas ruas, vai observar regras de trânsito, esses carros de som que andam na rua e extrapolando e incomodando os munícipes, à beira do lago ali, que nos finais de semana muitas pessoas gostariam de ir e às vezes não vão, porque não se sentem à vontade, porque alguns cidadãos se acham do direito de colocar a música que gostam e impor às outras pessoas o seu gosto. Na verdade, é o seguinte, se o cidadão quer ouvir em alto som, feche o carro e ouça lá sozinho. É o gosto dele, não imponha aos outros o seu modo de vida. E aí a gente está conversando com a Polícia Militar, que é quem faz a fiscalização do trânsito nos municípios. Inclusive buscamos com que o município fizesse um convênio para que a arrecadação viesse para o município. A última notícia que a gente tem é que esse convênio não foi efetivado, mas que a gente vai justamente atrás disso. Mas, por enquanto, parte dessa arrecadação já vem para o município para melhorar essa fiscalização. A Polícia Militar precisa ser incrementada através de bafômetro, de decibelímetro, de instrumentos para aferir no trânsito, nas regras relativas ao trânsito. Infelizmente, a maior incidência que a gente tem de crimes aqui na comarca é em decorrência de consumo de álcool. Ou seja, consumiu álcool, resvala ou para a Lei Maria da Penha, que chega e agride a mulher, ou familiares, ou sai dirigindo embriagado. Por alto, 70% das infrações penais são em decorrência do consumo exagerado de álcool e da irresponsabilidade dos motoristas e pais de famílias. Então a gente quer fazer um trabalho conjunto com a polícia para tentar inibir isso, fiscalizando preventivamente, aplicando multa. No caso desses carros de som, como caracteriza muitas vezes crime ambiental, perturbação do sossego, que é uma contravenção penal, então o carro vai ser apreendido, o som vai ser apreendido e vai ser perdido esse produto ou meio da infração. Então, os carros que andam com som alto aí vão ser apreendidos e possivelmente vão ser enquadrados como na lei de crimes ambientais e contravenções penais, além da autuação de trânsito.
Doutor, nessa situação aí, nessas pelas infrações que serão cometidas, por exemplo, desobediência à sinalização, uso de celular, criança fora da cadeirinha, alta velocidade, tudo isso será também coibido? Claro que sim. Na verdade, hoje eu vou, depois dessa entrevista, a gente vai reunir com a polícia e assim, a polícia tem que trabalhar nisso. Se não trabalha, o policial é que responde. A gente vai ver a escala e assim, a sociedade tem que responder com essas medidas que a polícia e o Ministério Público vão tomar. Bom, isso requer também que haja uma sinalização na cidade, o que nós estamos carentes, doutor. Já existe um procedimento na Promotoria de Justiça. A última informação que eu tenho do gestor é que eles estavam numerando as casas, a gente tem visto que as casas estão sendo numeradas, é parte dessa implementação de sinalização. Os Correios estavam tendo muito trabalho de entregar as correspondências. Então, por isso o município fez licitação, fez as plaquinhas e está colocando nas residências. Não é dever do município, isso é do morador. Mesmo assim, o município abraçou a causa e está sinalizando. Depois de terminar esse trabalho, vai começar, até porque agora foi feito o asfalto, é um dever, inclusive, da empresa fazer a devida sinalização nesse asfalto novo que foi feito pela cidade. Além das placas da sinalização vertical, porque não é só horizontal. São vários tipos de sinalização de trânsito. A horizontal, que é aquela que fica na rua, no próprio asfalto. E a vertical, que são as placas de pare, que às vezes o motorista não respeita. Tem regras que são estabelecidas, que às vezes quem chega, tem preferência quem chega da direita, por exemplo. Só que isso aí não é suficiente. Tem que ter as placas de trânsito e uma fiscalização corriqueira, quanto mais, para que os motoristas comecem a praticar a lei. Na verdade, um país que você preza, um país desenvolvido, ele não precisa pagar quem fiscaliza, porque cada cidadão é responsável pelo cumprimento da lei que lhe é imposta. Essa fiscalização terá início só depois que nós tivermos a sinalização concluída ou começa de imediato? De imediato. Uso de celular enquanto dirige já está posta. A gente só quer dar uma divulgação pela imprensa que esse trabalho vai ser intensificado. O uso de celular, não usar cinto de segurança, se o policial vê, não dá a sinalização que vai fazer um contorno, a chamada seta, contorno em local proibido. Essas sinalizações, essas manobras de trânsito que a pessoa desrespeita, é uma regra administrativa, mas que dói no bolso. E é justamente isso. Para chamar o cidadão para cumprir essas leis que são postas, não só as de trânsito, a fiscalização tem aparatos de aplicar multas que vai doer no bolso e o cidadão vai começar a perceber que é vantajoso cumprir as leis. Se, porventura, houver a perturbação do sossego, né, não há esse limite. Perturbou o sossego alheio, houver essa vítima, a gente vai fazer a atuação e a condução do veículo para a retirada do som. E se não for possível essa retirada do som do veículo, o veículo também fica apreendido, né, até segunda ordem. Agora tem a questão do crime ambiental, que aí vai ser feita a utilização do decibelímetro, né, mas para fazer essa utilização a gente enviou esse decibelímetro para Cuiabá para fazer a calibragem, para a gente também poder cobrar e atuar dentro da legalidade. E serão expedidas multas de imediato? O motorista ele deve ter ciente que foi multado, vai assinar a multa, ou simplesmente a polícia pode multar em ver que não está sendo cumpridas as leis? Falando dessa parte da intensificação da fiscalização de trânsito aqui em Taquari, é imprescindível que isso aconteça, né? E por isso é importante essa parceria entre o Ministério Público, a gente tem a parceria com a Prefeitura, parceria também com o CONSEG, que foi através do CONSEG que esse decibelímetro foi para Cuiabá para fazer a calibragem. É importante, porque eu estava vendo os dados, né? Nos últimos 12 anos aqui no país, morreu cerca de 500 mil pessoas por acidente de trânsito, né? O que seria mais ou menos a população de Cuiabá. Então, é a segunda maior causa de morte hoje em dia no país, são acidentes de trânsito. Então, a gente tem que aumentar essa fiscalização
mesmo porque, né, o serviço da Polícia Militar está na Constituição Federal, né, tem a missão da preservação da ordem pública. E preservação da ordem pública abrange diversos setores, né, e um desses é a parte da fiscalização de trânsito. Então, como que funciona a abordagem policial para a parte da fiscalização de trânsito? O policial militar, ele é responsável por diversas coisas, né? Mas não só para evitar o crime, né? A gente também trabalha nessa parte da fiscalização de trânsito. Então, dependendo da infração de trânsito, ela pode ser feita sem abordagem. Então, dentro da notificação, né, o papel ali que a gente faz a notificação, tem um campo com abordagem e sem abordagem. Algumas notificações elas não precisam de abordagem. Dirigir sem cinto, não precisa de abordagem. Falar o celular, não precisa de abordagem. Então, algumas infrações elas não precisam dessa abordagem. E como é que será feito, portanto, se é aplicada a lei ou a infração, ou castigo, por exemplo, para quem não usar celular, não usar cinto, quem infringir a lei? Como é que será feito? Será um processo criminal? Como é que é? Na verdade, é um processo administrativo. O policial ele faz a notificação e essa notificação ela é encaminhada para o DETRAN para assim virar a multa, né? Agora a pergunta é para o doutor. Esse processo poderá cair em suas mãos? Não, nesse caso não vai para mim. É a questão administrativa. Na verdade, o cidadão é multado, ele é notificado para fazer uma defesa e tem uma segunda instância, que é a junta administrativa de recursos, de infrações, que ele tem um segundo recurso. Ele vai justificar ou não aquela infração. Ele tem o direito de defesa, é uma questão administrativa. Nesse caso, não vai para o Ministério Público, a não ser no caso de embriaguez ao volante ou dirigir de forma perigosa, causando perigo à população, ele também gera um processo criminal e vai para mim. Nesse caso, a defesa é junto ao judiciário. A gente denuncia e também ele vai ter que constituir um advogado, vai ter que defesa. Na questão administrativa, nem é necessário o advogado, né? Mas, assim, a atuação nesse caso, a gente está falando inicialmente do trânsito, mas a gente não vai atuar só no trânsito. Sábado passado, eu estive num estabelecimento, a gente fez a apreensão do som, exatamente porque estava perturbando a sociedade. Inicialmente, eu já tinha feito uma primeira abordagem, o cidadão desrespeitou, naquela época a gente fez uma orientação juntamente com a equipe da Polícia Militar e não foi suficiente a orientação e dessa vez a gente fez a apreensão do som, vai gerar um procedimento judicial e esses equipamentos que a gente apreender vão ser destinados a escolas, igrejas, as ONGs, Pestalozzi, por exemplo, tem a Casa Espírita, que necessitam, às vezes, de instrumentos para fazer os seus trabalhos, palestras. Esses instrumentos de infrações penais vão ser destinados para quem faça a boa utilização. A má utilização vai ser coibida de toda forma. Outra coisa, algumas casas comerciais são registradas como bares ou restaurantes ou casas, nem casas de diversão, mas são, na verdade, casas de prostituição. Esses também, provavelmente, a gente vai fazer o fechamento. Por quê? Isso aí nem cabe um trabalho preventivo, isso aí é para chegar e fechar. A gente, de antemão, já está avisando, já vão tomando as providências, esses proprietários desses estabelecimentos, inclusive daqueles que às vezes ninguém percebe, mas a gente sabe que os casos de prostituição chiques, já começam a tomar as providências, porque a gente vai atuar duramente contra isso. E nós temos aqui uma incidência muito grande, doutor, com respeito menor ao volante, ou sem habilitação, e de repente a questão do menor, aí também envolve o trabalho do Conselho Tutelar ou a polícia pode tomar determinação? O trabalho da polícia. O Conselho Tutelar, nesse caso, não é chamado, não. A polícia faz a retenção do veículo até que o maior venha. Mas aí, no caso, entregar a direção a quem não é habilitado é uma responsabilidade administrativa e criminal, né? Então, o pai
o responsável vai responder criminalmente e provavelmente vai pagar uma multa aplicada pela Polícia Militar. Tenente, aí, nessa Avenida Macário Subtil de Oliveira, depois que recebeu pelo menos metade da sua camada asfáltica nova, há um abuso de velocidade visivelmente. Como é que o senhor pretende coibir isso? Em primeiro momento, a sinalização ela é importante para essa fiscalização, mas a gente vai intensificar a chamada blitz, que o pessoal conhece por esse nome, né? Mas a gente entende como bloqueio policial, porque nesse momento, além de fazer a fiscalização de trânsito, a gente faz a abordagem, faz a busca veicular para ver se não há produtos ilícitos, né? Mesmo porque aqui é corredor de São Paulo, né? E vem passa diversos produtos ilícitos aqui na nossa avenida. Mas, em suma, intensificar a fiscalização, e a gente já vem trabalhando em cima disso, né? Colocando 2 viaturas no período de expediente, né? Período das 13 às 19, depois a gente vai fazendo um rodízio, coloca à noite também. Então, através da escala de mais policiais, a gente intensifica as abordagens e consegue fiscalizar mais. Então, até trazendo para essa parte aí também, que foi até interessante o promotor ter falado sobre isso, que a parte do trânsito, ela não só é fiscalização. Muitas vezes a gente é questionado por populares, né? Quando a gente vai fazer a fiscalização ali de trânsito, mas eu não sou bandido, eu não estou cometendo crime nenhum. E muitas vezes a pessoa está cometendo crime sim, porque no CTB, né, o Código de Trânsito Brasileiro, ali é especificados alguns crimes, dentre os quais dirigir sobre influência de álcool é um crime, direção perigosa é um crime, dirigir sem habilitação oferecendo perigo de dano é um crime, e esse perigo de dano, ele, por si só, a pessoa está dirigindo ali, é o entendimento que já é um perigo de dano, né? Porque ela não tem habilitação, então ela não conhece, né? Ela não tem a técnica para dirigir, né? Ela é um imperito ali no caso. Então, dentro da parte de trânsito tem sim crimes, e nessa parte também da perturbação do sossego, com o advento do decibelímetro aqui na nossa cidade, né, que já está quase chegando ali calibrado, vai ficar mais fácil a nossa atuação aqui, tendo esse apoio do Ministério Público, né, vai ser o titular da ação, facilita muito para a gente, mesmo porque com o decibelímetro a gente não vai precisar mais da vítima. Porque hoje o popular ele liga aqui, está tendo um som alto aqui do lado da minha casa, mas ele não quer se identificar. Aí dificulta um pouco o nosso serviço, porque a gente não tem a vítima para trabalhar em cima daquela perturbação do sossego. Mas com o decibelímetro, aí como vai configurar o crime ambiental, então só o decibelímetro por si só já não vai precisar da vítima e auxilia no nosso trabalho também. O seu efetivo hoje é suficiente para fácil fiscalização minuciosa ou teremos uma sobrecarga? O policial militar já está acostumado com essa sobrecarga, né? Nunca tem efetivo suficiente. Inclusive, eu escalei todos os policiais hoje para a gente dar um início na operação, né? Nessa de trânsito e outras operações que a gente tem que fazer aqui na cidade também. E os policiais, eles vieram na sua folga. Infelizmente, ainda, né, muito diferente do que alguns pensam, o policial ele trabalha mais do que a sua carga horária permitida, se doando nesse tipo de situação. Doutor, nós sabemos, inclusive, que a promotoria tem recebido não só 10, 12, 20, 30 denúncias de casos que vêm de encontro com o conceito de uma melhoria que a população quer. O que mais está te preocupando hoje em Alto Taquari? Bom, essa é uma pergunta difícil. Realmente a gente chegou e eu me surpreendi, porque tá próximo a Mato Grosso do Sul, Goiás, tem um costume diferente. As leis são realmente cumpridas. Mas assim, inicialmente eu entrei com a ação civil pública para impedir o show da Nayara Azevedo na época. E mais ou menos eu ditei as diretrizes que o Ministério Público, na minha pessoa, vai atuar. A gente percebeu que a cidade não tem esgoto sanitário, não tem esgoto pluvial, não tem um aterro sanitário, não tem separação de lixo. Os menores estão saindo não tendo estímulo a continuar na escola, está tendo uma evasão escolar muito grande. A participação desses pais na formação de seus filhos está sendo deficiente. Inclusive, ontem a gente teve uma reunião com os coordenadores das escolas. A gente vai começar um trabalho de aqueles pais que são chamados para as reuniões escolares e faltam, a gente vai representar pela aplicação de uma multa que é prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, que vai de 3 a 20 salários mínimos. Então, aqueles pais que não participam da formação dos seus filhos, principalmente na formação acadêmica, vão também ser penalizados. E, assim,
Regras de trânsito a gente tem observado porque, né, todo dia a gente transita nas ruas e vê praticamente ninguém usa cinto de segurança. Celular é uma prática comum de todo mundo. Ontem, eu vindo numa rua que é 2 pistas, o cidadão viu que eu estava vindo na mão correta e ele na contramão, ele subiu a calçada para desviar do meu carro. Então, e assim, não é a primeira vez na mesma localidade. Naquela residência existem alguns carros que, por 2 vezes, já tive a oportunidade da pessoa, ao invés de fazer um retorno que está a 20 metros, ele prefere pegar um trecho na contramão, porque supostamente não tem risco. Mas ele não está vendo a outra rua, ele não pode prever. Então, assim, a gente fica preocupado de existir um cabedal enorme de leis, a gente reclama que no Brasil tem leis demais, e as pessoas simplesmente fazem vista grossa, não percebem que é em benefício delas. O Tenente Tavares estava falando da questão das mortes pelo trânsito. Infelizmente, assim, a última morte no trânsito aqui, com um rapaz até de Rondonópolis, que bateu aqui na avenida, em decorrência de embriaguez. Estava conduzindo uma motocicleta, bateu e veio a óbito exatamente porque descumpriu uma norma que era para a segurança dele mesmo. E assim, são vários exemplos que a gente vê de de crianças que morrem porque não estão usando cinto de segurança, outros que estão dirigindo embriagado, chegam a capotar e acabam vindo a óbito ou ficam mutilados. A gente quer exatamente que a lei seja cumprida para que essas vítimas deixem de existir. O tenente, agora nós temos também uma grande incidência com respeito aos ciclistas que ocupam o passeio, a calçada. Nós tivemos aqui um caso de uma profissional de saúde que foi atropelada por um ciclista, quase veio a óbito, passou mal, mas que continua. Isso daí também vai ser coibido? Então, dentro dessa intensificação, nos nossos bloqueios policiais, além da parte repressiva, a gente vai ter a parte educativa. E o primeiro momento, inclusive, está vindo conversar com a imprensa, né, para informar os cidadãos sobre esses nossos procedimentos. Então, o primeiro momento vai ser, dessa parte aí, vai ser mais da orientação. Só que, como mesmo os pais sabem, né, às vezes só chamar a atenção do filho não resolve, né? Então, às vezes, é preciso castigo. Então, que já foi o caso, né, as orientações não couberam, a fiscalização, né, e a punição ela deverá ser feita. Doutor, de repente se tem aí, por exemplo, a realização de um evento no logradouro público, e que vai, é lógico, ter som com música cultural e tal, e que não tem fins lucrativos, vai ser em praça pública, por exemplo. Esse alvará vai ser expedido a essa entidade para fazer esse espetáculo. De que maneira se não pode ultrapassar os decibéis? Exatamente. Aí a questão é com o município. O Ministério Público, nesse caso de via pública, só se houver venda, consumo ou a frequência de menores, né, criança ou adolescente, aí o Ministério Público é acionado através do Poder Judiciário. Porque, além do alvará administrativo, que é junto à prefeitura, as autoridades têm que ser avisadas. Nesse caso de via pública, o município tem que autorizar a interdição da via e tem que, no alvará, estabelecer as regras mínimas de conduta. A Polícia Militar tem que ser avisada. Se a Polícia Militar, por exemplo, já tiver um outro evento, ela pode, inclusive, desaconselhar, né? A Polícia Civil também tem que ser oficiada. O Poder Judiciário, depois de alvará de Corpo de Bombeiros, alvará emitido pela Prefeitura, e os ofícios enviados a Conselho Tutelar, se houver criança ou adolescente, a Polícia Militar, a Polícia Civil,
entra com esse pedido de alvará judicial e o juiz aciona o Ministério Público para que a gente dê um parecer. Mas, assim, o ideal é que permaneça até os 80 decibéis. Então, assim, a gente vê esses carros de propaganda aí, por exemplo, que eu tive a curiosidade de aferir ontem, extrapola esses 80 decibéis. Muitas pessoas aqui, a cidade é uma pequena, mas tem pessoas que dormem de dia. Trabalham na usina à noite e dormem de dia. E simplesmente esses carros de propaganda, 8 horas da manhã, às vezes até menos, sai fazendo propaganda e incomodando todo mundo. Ontem já fiz abordagem de 2 indivíduos, falei, olha, abaixa o som, a sua propaganda tem que alcançar a vizinhança bem próxima, mas não precisa alcançar a cidade toda, você vai rodar pela cidade toda, né? Então toma cuidado, tem pessoas que trabalham à noite, já é um trabalho de aconselhamento. Mas assim, já até comuniquei à Polícia Militar, porque um dos veículos, inclusive, não tinha placa e provavelmente não tem alvará, porque foi uma motocicleta modificada e não tem uma autorização do Detran. Muito provável isso. Doutor, voltando à mesma pergunta, um show, por exemplo, com uma banda, com um artista, dificilmente vai obedecer esses 80 decibéis. Aí é o seguinte, nesse caso a gente não mensura, nesse caso, e a gente tenta, num trabalho preventivo, assim, fazer o máximo de vedação e direcionamento do som. Aqui no show ali na Redondeza do Lago, no show da Nayara, e depois teve o dos violeiros, assim, o barracão era direcionado, mas assim, quem mora na vila eu sei que ficou incomodado. Mas a gente vai conversar com o poder público para, nessas autorizações, fazer uma antecipação do horário, justamente porque depois de 11, meia-noite, é hora de repouso. Para não extrapolar isso. Na verdade, existe a lei municipal, autoriza até às 4 da manhã, e isso aí não é abuso. A gente também vai trabalhar com o município, porque é uma iniciativa do gestor municipal, de alterar isso aí, para permitir até, durante a semana, por exemplo, até meia-noite, porque tem alguns restaurantes aqui na avenida, que é uma rodovia, às vezes o motorista precisa de se alimentar, até meia-noite, 11 horas, e durante o final de semana, isso a gente conseguiu em Cascalheira, Ribeirão Cascalheira, funcionava de segunda a quinta até meia-noite. Meia-noite fechavam todos os estabelecimentos, proibido inclusive venda de bebida alcoólica, qualquer estabelecimento, inclusive conveniência. A rodoviária, por exemplo, lá tem rodoviária, fechava o bar, só lanche, a partir da meia-noite. E sexta e sábado, aí poderia ir até as 2 horas da manhã, justamente porque a gente não tem muita diversão, mas também respeitando as normas de som, a altura de som.